Amém, Jesus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvamos ao nosso Deus, digno de toda honra, glória, todo o nosso louvor. Só Ele é digno. Amém. Eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versos 24 e 25. Aleluia, Jesus. Te louvamos, Senhor, por esses momentos de adoração que o Senhor proporciona para cada um de nós. Agradecemos a Ti pela oportunidade que temos de estar mais uma vez na Tua presença. Recebe o nosso louvor como cheiro suave às Tuas narinas, e responda aos nossos corações, responda às nossas fraquezas, nossas debilidades. Cura as nossas enfermidades, liberta, Senhor amado, as nossas mãos e os nossos pés de serem presos. Se estiverem presos, Senhor amado, quebra, Senhor, os arguilhões, quebra, Senhor amado, as algemas, quebra, Senhor amado, tudo aquilo que não provém de Ti, e nos dá força para poder caminhar e ir adiante, e o Teu nome ser glorificado sobre nós, Pai. Que o Teu nome sobre cada vida que está aqui, Senhor, seja glorificado, e sobre aqueles que não puderam vir hoje, Pai, ou que vão estar ouvindo, Senhor amado, que eles também sejam tocados pela Tua presença, pelo Teu poder e para a Tua glória. É o que eu te peço, Senhor amado, neste instante, em nome de Jesus. Amém. Nos dá sabedoria para transmitir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Todos encontraram? 1 Coríntios, capítulo 9, versos 24 e 25. Aleluia. Amém? Todos encontraram? Vamos lá. Leia junto comigo. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Amém? Aqui nós falamos de dois aspectos, da terreno e da celestial. Nós falamos de um prêmio para quem corre uma corrida normal aqui. Nós estamos próximos aí a 5 dias das Olimpíadas. O que a gente observa muito é que esses atletas que vão participar das Olimpíadas, alguns deles levaram 8 anos para esse momento. Outros 4 anos se prepararam para esse momento. Para alguns deles vão se esforçar muito, mas não chegarão a receber uma medalha. Porque cada competição que existe ali não é uma medalha só, são 3, primeiro, segundo, terceiro lugar. E cada modalidade existe ali 400 atletas. Então, para 3. A maratona, às vezes, ela chega a ter 2.000, 3.000 participantes. 3.000 participantes. E só quem leva o prêmio são 3. Então, o restante participa, somente participa. Se ele conseguir chegar no final, ele vai dar graças a Deus que ele conseguiu chegar no final, e ele vai dizer assim, é um prêmio de consolação. Eu participei e consegui chegar até o final. Mas a nossa corrida com Cristo, a nossa maratona com Cristo, não é semelhante à maratona da Olimpíada. A nossa maratona, na Olimpíada, todos partem devido a um sinal. Então todos partem juntos. Na nossa maratona com Cristo, cada um teve o seu dia de partida. Amém?
Você se lembra do dia que você se converteu? Ou melhor, do dia do seu batismo? Você lembra desse dia? Esse dia foi aquele dia que deu a partida para a sua vida, para a sua corrida, para a sua maratona espiritual. E a sua luta, e a sua guerra, e a sua corrida não é para alcançar uma medalha de ouro, prata e bronze. É uma coroa lá na glória. Amém? Não é pouca coisa não. Então você está correndo aqui, não para você ser premiado aqui. O seu prêmio não é daqui, o seu prêmio é lá do céu. Amém? Então toda a nossa corrida, toda a nossa luta, tudo aquilo que a gente faz para chegarmos num ponto final. Haverá um momento que diz a Bíblia que a igreja será arrebatada e todos subirão aos ares. A igreja subirá aos ares para o encontro com Cristo. Porém, nós podemos afirmar o seguinte, que essa chegada não serão todos que chegarão nesse dia. Não serão todos os crentes que hoje estão aqui que vão chegar no dia do arrebatamento. Deus pode trazer essa vitória para a gente antes. E muitos já partiram com Cristo. Mas é interessante que a partida de cada um foi diferente e a chegada de cada um também pode ser diferente. Mas naquele dia que o Senhor buscar a sua igreja, essa chegada será igual para todos. E quando o Senhor Jesus Cristo for sentar no trono para trazer um julgamento sobre a sua igreja, sobre os seus servos, Ele vai chamar um por um. Eu gosto muito daquela palavra de Apocalipse que diz assim, aquele que foi achado no livro da vida, inscrito no livro da vida, esse o Senhor vai dizer, venha para a minha direita. O Senhor vai dizer para você, vinde bendito do meu Pai para o gozo que está preparado desde a fundação do mundo. E isso que Deus tem preparado para aqueles que estão correndo hoje, para aqueles que já correram, já encerraram a sua carreira. Tem um versículo da Bíblia que diz assim, o apóstolo Paulo no final da sua carreira, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Hoje tem muito crente que não está combatendo um bom combate. Não está guardando a sua fé e no final ainda sai da carreira. Sai correndo. Não quero mais saber disso na minha vida. Então nós precisamos observar as nossas vidas diante do Senhor, para que o nome dele sobre nós seja glorificado. Essa semana eu comecei a meditar em algo que o Senhor colocou no meu coração sobre o alvo. Sobre o verdadeiro alvo do Evangelho. Qual é o alvo do Evangelho? Você saberia me dizer qual é o verdadeiro alvo e o objetivo do Evangelho? Você sabe me dizer? Ganhar vidas, almas para Cristo. E eu comecei a meditar assim, olha, se o alvo é a alma, vamos ver o que o diabo está trabalhando para fazer se parecer com Deus e fazer com que a nossa alma, ela saia da nossa vida e ela faça parte do mundo virtual. Porque a inteligência artificial nada mais é do que o inimigo querendo fazer um cérebro, e dentro desse cérebro seria um grande cérebro, e ele controlaria as almas que ele quer controlar. Amém? Ele quer controlar as almas. E de que maneira? Da maneira que a gente pega o celular, por exemplo, eu termino de pregar aqui, todo domingo é assim, os exemplos que eu dou aparecem no Facebook. A inteligência artificial começa a buscar palavras, coisas, tudo para trazer de acordo com aquilo que eu falei. Esses dias eu falei para ela assim, nossa, a inteligência artificial está devagar, porque há uma semana atrás eu falei sobre isso, olha agora que ela está trazendo. Então ela vai começar a buscar tudo aquilo que é o seu conhecimento. Então hoje, você ouviu falar sobre o apagão cibernético? Isso daí é um teste, tá? Para que em 2030 eles vão apagar, eles vão fazer o reset. Esse reset significa assim, olha, para eles, para essas famílias que se acham os Illuminati, eu vou colocar isso aqui, vai aparecer um monte de coisa. Os Illuminati, a nova ordem mundial, todas essas coisas, eles querem controlar o mundo. Então eles querem aniquilar a humanidade, a criação de Deus. É diabólico o negócio. Eu achei que em 2008, quando eu preparei um estudo sobre líderes,
E eu comecei a estudar a Nova Era, comecei a estudar tudo, o Senhor falou para mim, já está tudo dominado. E tinha personagens, tipo Jorge Soros, que em 2008 era somente um personagem oculto. Ele era oculto. As coisas não aconteciam, não se falava sobre isso. Amém? Não se falava sobre isso. Não se mencionava o nome desse personagem. Hoje, ele está bem claro. Hoje está tudo muito claro. Hoje está tudo muito claro. Então o rosto dele já apareceu. Na pandemia o rosto dele já apareceu. Já se tornou conhecido. Você viu o Príncipe Charles ganhando um quadro? Você viu aquele quadro que foi pintado com a imagem do diabo? Aí vão falar assim, mas pastor, aquele não era o diabo, aquilo ali era a cabeça de bode. Pois é, a estrela de 5 pontas, que é muito usada por muitos lugares, ela é a cabeça de bode. Pelo símbolo da nova era, a estrela de 5 pontas, você pode observar que a ponta para baixo significa que é o governo satânico. As duas pontas para cima e uma ponta para baixo é o governo satânico. Então você observa essas coisas, os símbolos eles estão se tornando evidentes. E naquele quadro do Príncipe Charles era o Baphomet, que é o cabeça de bode, que é o principado que comanda essas famílias. Aí você observa assim que aquilo que estava oculto, a Bíblia diz o quê? Que tudo que estiver oculto vai ser revelado. E Deus está revelando. Só que o alvo maior de tudo isso são as pessoas, são as almas. A sua alma é o alvo. A Lídia brincando em casa, na sexta-feira foi aniversário da Ana, completou 12 aninhos, e eu estava pegando pão com salsicha, e a Lídia olhou de longe e falou assim, pai, você precisa diminuir um pouco a comida, porque senão depois vai ficar pesado no caixão. Aí eu brinquei com ela assim, pode ficar despreocupada, que o maior prazer do diabo vai ser me acompanhar até o túmulo, para ter certeza que eu fui para lá. Por quê? Porque ele tem raiva de mim. O grande problema é o diabo dizer para você que te ama. Se ele falar que te odeia, glória a Deus, glorifique ao Senhor por isso. Se ele põe tropeço, se ele põe pedra no seu caminho, glorifique a Deus, porque a sua vida está incomodando as trevas. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Então o inimigo ele terá prazer de ver aquele crente que ora, que jejua. Ele vai ter prazer de ver, nossa, acabou o meu problema. Só que nós vamos deixar pela semente plantada. E se Deus recolhe a gente, com certeza outras bocas serão abertas e o nome do Senhor continuará sendo glorificado. Isso não vai acabar, louvado seja Deus. Só vai acabar no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Amém? Então o alvo do inimigo é nos atrapalhar e entrar na nossa mente. Mas como que ele vai conseguir entrar na nossa mente? Através dos nossos olhos, porque diz os estudiosos que os nossos olhos é a janela da alma. Então enquanto você está assistindo, ele está tendo acesso ao seu pensamento. Ele não consegue acessar a sua cabeça, ele não consegue acessar o seu pensamento, mas ele consegue acessar agora aos seus desejos, os seus gostos, a mania que você segue. E se você coloca muito versículo da Bíblia, ele começa a querer te bloquear. Eu gosto muito de, nos stories do Facebook, pegar um versículo e colocar um louvor. O Facebook começou a limitar a faixa que eu quero. Aí eu falei para ela, olha só, o Facebook, trabalhando contra. Porque eu gosto de pegar a letra e colocar de acordo. Aí ele coloca uma faixa antes, umas estrelinhas antes, e começa a limitar você a de passar. Aí eu tenho que ficar lutando lá para conseguir passar aquilo que eles querem e encontrar o ponto em outra parte para eu poder fazer.
Então o inimigo ele já vai trabalhando naquilo que a gente deseja também. A inteligência artificial já traduziu a Bíblia em 40 idiomas. A inteligência artificial vai ser usada para trazer para a humanidade uma nova Bíblia. E dentro dessa nova Bíblia estarão excluídas algumas coisas que estão escritas aqui. Romanos capítulo 1 vai ser tirado. Por quê? Porque se não tem a gente para ficar batendo de frente, será mais fácil conduzir o novo rebanho da humanidade, que não tem conhecimento, para aquilo que eles querem. Então nós, os cabelos brancos, os veteranos, nós teremos problemas por muito tempo. Porque o inimigo ele quer trabalhar dessa forma. Ele quer deixar a pessoa onde começa o cativeiro, onde começa a luta hoje. Antigamente era físico, o cativeiro era físico. Você pode observar que um rei, para demonstrar força, ele tinha que ter o domínio e trazer o outro país sob o seu domínio. Então ele entrava lá com mais força, ele destruía tudo, pegava tudo e trazia aquele povo como escravo. Então o sofrimento e a luta era física. Moisés foi um libertador do povo de Israel físico. Jesus veio para nos libertar espiritualmente. Quebrar as algemas do inimigo. As algemas significam domínio, sob domínio. Nós estávamos sob o domínio do inimigo. Então o Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que Ele disse foi: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou tirar o peso de sobre as suas costas, e vou colocar algo muito mais leve sobre a sua vida, que é momento de adoração, que é momento de libertação, de você ficar livre para caminhar. Então Jesus ele veio para trazer para nós uma liberdade pura, nos deixar livres daquilo que nós mesmos arrumamos lá atrás. Que nós não queríamos servir a Deus como servimos hoje. Muitas pessoas diziam: quando eu ficar velho eu vou ser crente. Quando ficar velho vai ser crente, quando chegar lá na frente você vai ter que pagar mais coisa. A conta vai estar muito maior. Jesus perdoa os nossos pecados, perdoa, mas as consequências virão. As consequências de todos os nossos erros, elas virão. Tem coisas que nós vamos pagar pro resto da vida, até o final. Acertos e erros nós vamos levar com a gente até o final. E lá na frente nós vamos saber o que Deus tem para nós. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele está falando sobre, para Timóteo, ele diz assim, que o bom soldado não se mistura, ele não se envolve com as coisas terrenas. Ou seja, você não vai estar ali misturado junto com os outros. Eu preciso entrar no lugar onde as pessoas não temem a Deus, fazer a diferença e sair. Porque mais tempo que eu ficar ali dentro, eu acabo pegando costume. Você já observou que a gente é muito... a gente pega o hábito das pessoas? Amém? Você já viu pessoa que pega hábito rápido? É disso que eu estou falando. Você pega uma criança e educa ela 3 anos dentro da igreja sem falar um palavrão, para ver quanto tempo ela demora para falar um versículo ou alguma coisa para falar sobre Deus. Agora, depois desse tempo, deixa alguém falar um palavrão perto dela para você ver. É rápido. Ou seja, o que não vale, o que não presta, se aprende rápido. E aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, isso a gente não aprende. Vai aprender depois de velho, depois de cansado. Vai falar: meu Deus, por que o senhor não veio antes? Na UTI. Quando está deitado lá, não adianta, gente. É a mesma coisa. A UTI é um ensinamento para toda a família. Aprende quem quer e não aprende quem não quer aprender. E a gente tem observado isso. Muita gente não está aprendendo. O fato da gente dizer assim, que o sábio, ele aprende com o erro dos outros, ninguém quer ser sábio. O inteligente aprende com os próprios erros, ninguém quer ser inteligente. Agora o burro não aprende nunca, aí você vê um monte de gente.
Aí enche, aí a cartilha fica cheia, porque não quer aprender. Você visita uma pessoa no hospital, você vê a família às vezes do lado de fora brincando, não está levando nada a sério. Quem é que vai para o hospital para brincar? Aí você chega lá, a recepcionista olha para você e fala assim: o que o senhor deseja? Pelo amor de Deus, se tem uma coisa que eu não desejar, vai estar aqui. Ora, se estamos aqui é porque alguma coisa não está bem. O médico pergunta o que você tem. O que você tem? Olha, se eu soubesse, eu não precisava vir falar com o senhor. É isso mesmo. O senhor que é o pastor, então assim, que remédio eu tomo? É, mais ou menos isso. Se eu não souber, tem uma André lá perto da farmácia, que sabe mais do que eu. Acho que os dois socorros. É isso aí. Por quê? Porque chegar no médico para dizer para o médico perguntar: o que você tem? Ué, eu não sei, eu quero que você me diga. Agora você chega em Jesus e você pergunta: Jesus, o que eu tenho? Ele pergunta o que você tem. Por que Jesus não te pergunta o que você tem? Porque ele já sabe. A Bíblia diz que antes que saia uma palavra da sua boca, ele já tem conhecimento. Ou seja, a gente tem que vigiar no que pensa, porque ele já conhece os nossos pensamentos. Então a nossa preparação não é a mesma preparação do mundo. As pessoas estão trocando. As pessoas estão indo para a igreja para ficar rico. Foi isso que eu falei para o pastor essa semana. Eu falei: gente do céu, igreja, evangelho não dá dinheiro. Ouça bem o que eu estou te dizendo. Ser pregador do evangelho não dá dinheiro. Não é profissão, é ofício. Ser profeta não te dá vantagem em nada. Você é o primeiro alvo da fila. Se tiver uma fila com 5 milhões de pessoas e você lá no final, eles vão colocar você no primeiro lugar. Entenda isso. Evangelho não dá dinheiro. Aí você vai perguntar: pastor, então como é que essas pessoas estão conseguindo? Aí é que está o detalhe. Vou te dar só um exemplo. Você viu o que está acontecendo com o apóstolo Rina? Da bola de neve? Só isso daí é o que dá o dinheiro. O fato de você ter muita gente não significa que você não será cobrado pelo Senhor. O fato de você, a gente precisa fazer uma coisa aonde Deus seja glorificado. E eu quero fazer uma coisa assim. Eu estava vendo um vídeo da Deus é Amor, o equipamento da Deus é Amor. Quem olha Deus é Amor é tradição. E a tradição diz o quê? Que a mulher não deve fazer o quê? Vamos lá, você que é mulher, o que você acha que ele não pode fazer na Deus é Amor? Que mais? Que mais? Depilação. Que mais? Maquiagem, não pode pintar cabelo, não pode nada. Agora Davi Miranda faleceu já faz um tempo. E quem está tomando conta de uma parte é o neto, Davi Miranda Neto. E eu estava vendo o que ele conseguiu fazer num templo onde cabe 18 mil pessoas. 18 mil pessoas. E quem estava cuidando do som de uma parte, eu sou líder disso, outro é líder daquilo. Eu falei para a pastora assim: a Deus Amor, ela está fracionada, ela foi quebrada. Imagina o mapa do Brasil, ele separado, todos os estados separados. A Deus Amor, ela foi isso, ela foi quebrada. Depois da morte do missionário, acabou, ela foi quebrada. Então vem a discussão de quem toma conta disso, de quem toma conta daquilo. E esse neto, ele conseguiu colocar um ministério novo dentro do próprio ministério. Um lugar que cabe 18 mil pessoas, ele pegou um pedaço da galeria e fez uma outra igreja para jovens. E ele lidera essa nova igreja dentro de uma igreja. E cada departamento tem um equipamento de som que é absurdo.
É absurdo. Para gente que olha de fora e vê o Deus é amor com tanto rigor, e vê aquele som daquela maneira, eu posso dizer para você que aquele som de todo aquele local, ele deve estar em torno de uns 40 milhões. É coisa de primeira. Eles conseguem estar na nave da igreja, onde é para 18 mil pessoas, eles conseguem controlar e levar todo o som para esse departamento, que é um outro departamento. Eles conseguem levar para outro lado. Eles conseguem fazer, através da fibra ótica, fazer aquele som caminhar pela nave. Aí você olha assim e fala, meu Deus do céu. Mas aí a primeira expressão do primeiro líder de departamento que ele colocou foi assim: na época do missionário, cabia 20 mil pessoas aqui. Presta bem atenção nisso. E ele falou assim, e nós não tínhamos tudo isso. O máximo que ele tinha era rádio. E ele transmitia tudo pelo rádio. E era interessante que muita gente ouvia. Nos últimos tempos da vida dele, ele pregava dentro de uma redoma de vidro, a prova de bala. Porque o alvo era para matar ele. Porque Deus usava muito a vida dele para milagres extraordinários. Mas ele morreu. E a pergunta que foi feita do repórter, da pessoa que estava lá, ele disse assim, e agora, quantas pessoas participam do culto? Hoje a gente não consegue mais encher. Hoje a gente não consegue mais fazer como ele fazia. Porque isso não se copia. Não tem como copiar. Não tem como ninguém dizer hoje eu sou o apóstolo Paulo. Não existe. Ou eu sou apóstolo. Para você ser apóstolo, a primeira coisa que tem que acontecer, você precisa ter encontrado Cristo pessoalmente. Só aí você já desbanca boa parte. Você entendeu? Então tem coisas hoje que o inimigo ele está trabalhando muito dentro da igreja. Para quê? Para afastar todo mundo da igreja. Então, se você tinha 20 mil pessoas que participavam de cultos, se hoje tem 3 mil que participam na área dos jovens, então você olha assim e fala assim, bom, são 3 mil jovens. E ele disse assim, o meu objetivo e o meu alvo são os jovens. E aí eu te pergunto, e os pais dos jovens? Não são mais alvos? Então observa bem a modernidade da igreja hoje. O senhor quer que eu fale? Eu vou falar desse jeito. A modernidade da igreja hoje, ela está afastando os de cabelo branco, que eu carinhosamente chamo de boina branca. Por quê? Porque os mais experientes, eles olham tudo e põem defeito em tudo. E vai dizer que tudo isso não é de Deus. E o jovem não quer saber disso. Mas só que aquele que está chamando os jovens para a igreja, ele se esquece que por trás desse jovem tem um pai, tem uma mãe, tem um avô, tem uma avó. Então quer dizer que você é crente até qual idade? Ser jubilado é 50 anos de ministério. Para ser jubilado. É a aposentadoria do pastor. Então, se eu comecei com 30, eu tenho que ir até os 80 para ser jubilado. Então, o que fazer com os mais experientes? Vamos jogar todo mundo para fora? É o que está acontecendo hoje, porque não é mais atrativo. A igreja, quando você vai lá e coloca toda aquela modernidade, todas aquelas luzes, tudo para chamar atenção, se você colocar um idoso lá de 60, 70 anos, ele vai dormir. Por quê? Porque o ambiente é aconchegante para isso. Enquanto o jovem vai estar se alegrando, ele vai estar dormindo, porque para ele não edifica nada disso. Porque ele sempre foi para a igreja para buscar a Deus.
Ele nunca se importou com a maneira. Você pode observar, se você já foi lá no interior e você tiver a oportunidade de ir numa igreja ou num culto, aonde o banco é de madeira, aonde o chão é terra, aonde você vê o irmão que ele prega na garganta, ele não tem as coisas que a gente tem aqui, por mais simples que seja. A unção de Deus e a presença de Deus, ela é tremenda naquele lugar. Então, quanto mais você moderniza, mais você afasta os mais experientes. Então você começa a afastar Deus também. Afastou Deus também, pronto, aquilo ali está à deriva. O capitão do Titanic era um homem muito experiente. E a sua experiência e teimosia fez com que acontecesse o que aconteceu. Ou seja, eles disseram que nem Deus afundava aquele navio. Na inauguração. O maior erro foi ali. Porque se Jesus não é o capitão da nossa história, não é o dono da nossa vida, acabou para nós. Acabou para qualquer um. E desafiou. E o que é pior ainda, né? Pensa numa estupidez. Aí é estúpido mesmo. Aí ele afundou aí. Foi ali na entrada. Na partida ele já deveria ter ficado. Foi brincar com coisa séria. Mas Deus gosta dessas coisas. Não para mostrar que Ele é Deus. Não para dizer assim que nós estamos desafiando Ele. Mas se tem uma coisa que eu gosto quando eu falo algo de Deus para alguém, é que a pessoa diga assim: duvido. Nossa, eu vibro com isso. Porque a impressão que eu tenho é que Deus vai lá para mim. Então você duvida? Então agora nós dois. Só porque duvidou. Então eu lanço a palavra, duvido que isso vai acontecer. Teve alguém que falou isso, né? Aconteceu essa semana, sexta-feira. Então. Que Deus usou para falar com uma pessoa e eu falei assim: nossa, eu tô até arrepiada. Deus purinho. Ela falou assim: não, é o ar-condicionado. Eu falei assim: Senhor, ela tá falando que é o ar-condicionado, então o Senhor vai mostrar que era a minha vida. Eu olhei pro teto do shopping. Aconteceu essa semana. Deus sabe o que faz. A melhor coisa que tem é alguém duvidar do Deus que nós servimos. Porque se Deus nos escolheu para manifestar a glória dele para que os outros vejam, então a gente não pode duvidar. Quem duvidar, então você vai ver. Você vai ver o poder de Deus manifesto na minha vida. Você vai ver, diga isso, irmão. Você vai ver o poder de Deus manifesto na minha vida. Em nome de Jesus. Sabe, tem coisas que eu no começo da minha conversão, eu olhando para Gislene, eu olhei e falei: eu preciso dizer isso para ela. Aonde você for, filho, Deus é contigo. E Deus vai começar a usar a sua boca e a sua vida para abençoar outras vidas. Às vezes você chega aqui e fala assim: pastor, ora para fulano. Não, ora você, filho. Está na hora de você começar a exercitar. Você vai ver que quando a minha esposa, ela disse assim que eu ficava choramingando por muita coisa no começo da minha conversão. Ela disse assim: quando você começar a ver o sofrimento das pessoas e a luta das pessoas, você vai esquecer o seu sofrimento e a sua luta. E aí ela começou a me levar a lares e a famílias. E aí eu começava a chegar lá e eu via que eu não era nada. Mas só que mesmo sendo novo convertido, Deus ainda usava a minha vida. A ferida que acontece no diabético, na perna do diabético, ela não tem cura, só tem remédio, é superficial. E Deus usou a minha vida para consagrar, durante 7 dias, uma caneca de água pegada da torneira e jogar na perna da pessoa. Depois de 7 dias, a perna dele estava curada. E eu tremia assim, tremia, que eu não tinha nem força para segurar a caneca, e chorava, orava e chorava, naquela pouca experiência que eu tinha. E a irmã Isabel, ela dizia para mim assim: vai, irmão, vai que Deus é contigo. Ela ficava torcendo, que era o marido dela. E eu fui lá e fazia assim, chorando e derramando aquela água assim na perna daquele homem, e aquela perna começou a ser restaurada. Então, na nossa falta de experiência com Deus, é aí onde Deus mais se manifesta. Porque quando a gente
já sabe, a gente fala assim, não, eis que assim eu te digo. Não, a gente precisa continuar na mesma pré-experiência lá atrás. A gente precisa continuar menino em Cristo. Amém? Nós precisamos largar essas coisas de menino, mas no Senhor nós precisamos ser daquela maneira, quando a gente começou. A gente acreditava em tudo. A gente caminhava para todo lado. A gente não via barreira. A gente não via obstáculos. A gente falava do amor de Deus para todo mundo. Agora o diabo está conseguindo bloquear todo mundo. Está bloqueando a mente do crente. Ele está começando a bloquear a mente do pastor. Ele está começando a dizer para o pastor que ele não é capaz, que mesmo que as coisas estejam em dificuldade, ele diz, pode desistir. Alguém já pode ter dito para esse pastor aqui, aposenta, já acabou para você. Mas Deus disse, não acabou ainda. Ainda tem grandes coisas para realizar sobre a sua vida. Amém? Meu carro está na clínica. Antes de eu colocar ele para arrumar, antes de acontecer o que aconteceu, alguém me perguntou assim, pastor, do que seu carro precisa? Eu falei, precisa de uma clínica. Ele precisa entrar lá e eu não posso ter pressa, porque ele tem muita coisa para fazer. Mas tem muita coisa para fazer. Quando o carro quebrou, eu conversei com um irmão, que é onde está o carro. Aí o outro irmão, que é amigo de tempos, ele me mandou o telefone. E quando ele mandou o telefone, eu fui lá e adicionei no celular. Estava escrito assim, Clinicar. Falei, é essa? Clinicar. Clínica do carro. Quanto tempo faz que meu carro está lá? Foi abril? Mês de abril. Oi? Primeiro de abril. Não é o dia da mentira, né? Mas isso foi verdade. Um dia antes do aniversário da pastora, 1º de abril. Nós já estamos no dia 21 de julho. E ele continua lá. A primeira parte já foi feita. Agora ele tirou o motor, desmontou a parte de cima do motor. Ele disse assim, pastor do céu, esse carro é muito valente. Falei, você não imagina o quanto. Ele falou, pastor, já não passava mais nada em lugar nenhum aqui. Mandou um vídeo para mim, para misericórdia. Eu falei para ele, ele nunca passou por manutenção. Esse Honda é de 2000, ele tem 24 anos de vida. Ele nunca passou por aquilo que ele está passando. Ele está mexendo em tudo, a parte do motor vai voltar zerado. Eu tenho que orar muito mais, mas vai voltar zerado. Aí, ontem o Senhor falou isso para mim, que assim como você precisa estar zerado, o carro também. Porque já que tem muita coisa para ser feita ainda, você vai precisar de um carro bom. E quantas vezes você me ouviu falando, Senhor, me dá um carro novo? E o que Deus fez? Ele está arrumando o que eu tenho. Vai ficar novo. Ele está arrumando o que eu tenho. Por quê? Porque a caminhada é longa. Ele disse, você vai precisar estar bem, a sua esposa vai ter que estar bem e o carro vai ter que estar bom. Para que você possa continuar. Então esse tempo é um tempo para a gente refletir, é um tempo para a gente estudar, é um tempo para a gente se preparar, para que quando Deus colocar a gente, como Ele nos colocou no dia 1º de junho, a gente está pronto. Eu nunca tinha passado por isso. Você sentar para almoçar, a gente senta, almoça, as pessoas, a gente chegou 3 horas da tarde, as pessoas esperaram a gente chegar, isso está em Vargem Grande, acho que é Vargem Grande, Vargem Grande Paulista, depois de Cotia. As pessoas esperando a gente para almoçar, e depois a gente sentou lá para comer, a gente comeu, a gente foi o primeiro a comer, os outros tudo com fome esperando a gente chegar. E a gente foi lá, pegou a comida, sentou, comeu. Aí depois que a gente comeu, começou a sentar pessoas na nossa frente. Eu de frente, a pastora do meu lado, e todos que sentaram para ser ministrados. Eu passei a tarde, eu e a pastora ministrando as pessoas. Levantava um, aí eles começaram a comentar. Tinha quantas pessoas lá? Umas 20? Umas 20 pessoas lá. Aí as pessoas começaram a comentar, e você não vai? E você, não, estou esperando, deixa ele sair, depois eu sento lá.
Aí a gente viveu isso, essa experiência, eu fiquei feliz com isso. Falei, nossa Senhor, como a gente é útil, a gente ainda é útil. Aí esse rapaz que me deu beijo e tudo, ele ficava perto de mim, ele queria me abraçar. Ele era mais alto que eu, ele queria ficar me abraçando, ele queria ficar me beijando. Eu falei, meu Deus do céu. Ele falou, e ele ainda virou para mim e disse assim, você não se importa não, né, pastor? Eu falei, você nem imagina. Eu falei, não, fica à vontade. Ele me abraçava, me beijava, isso aqui. Aí depois ele falou assim, eu vou passar o meu celular para o senhor. Eu falei, pode passar. Aí ele passou, a família dele falou, ele passou o celular para o senhor, pastor? Você passou o número para ele? Nossa, pastor, você não devia ter feito isso. Não, pastor, ele fica assim, ele fica pegando no pé de todo mundo, ele faz isso mesmo, ele é assim, a mãe dele é muito usada por Deus e tem certeza que ora muito por aquele filho. E o pai dele, enquanto a pastora falava com ele, com o filho, o pai dele chorava, a lágrima descia. E não são homens assim de ficar chorando por qualquer coisa, mas sentindo a presença de Deus. E agora a gente sabe que sábado que vem ele vai se casar com a esposa. Com a mulher que tinha se afastado dele, tirado as filhas dele, que ele não podia mais ver, assim, Deus está consertando. Então, às vezes a gente olha assim, não, mas esse período serve para quê? Serve para a gente se preparar para o que Deus tem por vir. Tem algo glorioso por vir aí, tem bênção para chegar. Então a gente tem que se preparar para a bênção que está para chegar. Vai chegar bênção na sua casa, então se prepara para receber a sua bênção. Vai chegar bênção na sua casa, pastor, então se prepara para isso. Vai chegar bênção na sua casa, meu amigo, então se prepara para isso. O nome do Senhor vai ser glorificado sobre a sua vida. Não observa o tempo de luta, a carreira que você está correndo. Observa a chegada. O alvo é a chegada. A palavra de Deus diz que é para a gente estar olhando em Cristo. Hebreus capítulo 12, verso 1. Corramos a carreira que está proposta por cada um de nós, fitando os olhos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Na sua adversidade, olha para Jesus. Na sua luta, tem o Espírito Santo dentro do seu coração, ele está ali sabendo o que você está passando. Então você imagina só, algo sendo gerado dentro da sua vida, o Espírito Santo de Deus gerando algo dentro do seu coração, e você aflito com as coisas que você está vendo. Então não fique aflito com aquilo que está à sua volta. Veja o que Deus está gerando dentro do seu coração, a bênção que Deus está gerando dentro do seu coração. O objetivo de nós, pais, servos de Deus, é ver os nossos filhos salvos. Não é de outra maneira, é ver os nossos filhos salvos. O nome deles é escrito no livro da vida. É isso que nós desejamos. É esse o objetivo que nós temos. E não será a minha nem a sua boca que vai conduzir os nossos filhos para o inferno. A nossa palavra será a palavra para levar para o céu. Amém? Mesmo que as pessoas que se aproximam dos nossos filhos não sejam de acordo com aquilo que nós cremos, mas Deus tem o poder de convertê-los e trazê-los para Ele, para que o nome dele seja glorificado. A vida de Esther é um exemplo. Quando Mardoqueu disse para ele, quem sabe se não foi para este momento que Deus te colocou nesta posição? Quem sabe não foi Deus que te colocou nessa posição? Você é o único crente da casa. Você é o único que busca. Quem sabe não foi para essa situação que Deus te pôs. Então, se prepara para aquilo que Deus está gerando. Você que é mulher, você sabe o que é gerar um filho. Você sabe o que significa isso. E não a expectativa que você cria. Então Deus está gerando uma bênção sobre as nossas vidas e nós não estamos nos preparando para receber essas bênçãos, porque a gente só olha para aquilo que o diabo faz. Olha o que o diabo fez de novo, olha o que o diabo não olha para aquilo que Deus está fazendo. Amém? Nós olhamos para a vida da irmã Gislene, ela está aqui, está sentindo alguma coisa, está assim, está assado, mas ela está vindo. Deus está gerando algo novo. É o broto que está sendo gerado.
Louvado seja Deus por isso. A cura está sendo gerada. E o inferno vai se levantar, mas a cura já está gerada. E o nome do Senhor será glorificado. Amém? Nós temos que crer desta forma. A gente vê vícios terríveis que acontecem. O vício do cigarro, ele é tão horrível quanto o vício das drogas. Para quem não sabe, a entrada para as drogas é o cigarro, depois vem a maconha, depois vem o resto. Mas você vai se acostumando com isso. Mas para você se libertar do cigarro também não é fácil. Porque a nicotina está no sangue. E nós precisamos que o nosso sangue seja limpo. Quem é que tem o poder para limpar o nosso sangue? Eu fumei 15 anos. E Jesus me libertou do vício do cigarro em 24 horas. Eu nunca mais coloquei um cigarro na boca. Deus fumando 15 anos. Liberto. Deus me libertou desse sofrimento. Então Deus tem o poder para isso. Então Ele estava gerando algo novo dentro do meu coração. Benefício para a minha saúde. Ele tem o poder para limpar o meu sangue e o seu. Ele te cobre com o sangue dele. Na sua diversidade, diga: o sangue de Jesus tem poder. Amém? O sangue de Jesus tem poder. O diabo, se você começa a orar, ele começa a fazer carinha feia para você, ele começa a se mostrar e tal. Mas quando você fala: o sangue de Jesus tem poder, ele diz: ó. Então diga: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Quando o pensamento ruim vier na sua mente, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus. A festa da carne é no mês de fevereiro, março, todo ano. Sabe quanto tempo aquelas pessoas se preparam para adorar o diabo? 1 ano. Já faz 7 meses que eles estão elaborando o que eles vão fazer o ano que vem. Eles se preparam para isso. Por isso a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Porque aqueles que servem ao inimigo, eles servem ao inimigo. Eles se propõem a fazer algo esplêndido pelo inimigo. Mas nós, quando servimos ao Deus Todo-Poderoso, queremos tratá-lo de qualquer maneira. O salmista, ele disse: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Como é que a gente se prepara para ir para a casa do Senhor? Observa quando você vai para uma festa. Como você se prepara para ir para a festa? E como você se prepara para ir para a igreja? Para a festa nós não vemos barreira. A gente encontra carona. A gente arruma um jeito. A gente foi numa festa de casamento, onde tivemos que ir de Uber. Só Deus na causa. E para voltar, a gente não tinha como voltar. É um desespero. Porque sem carro, sem nada. Aí tivemos que arrumar uma carona. O pastor lá, o pai do noivo, arrumou uma carona para a gente voltar de van. Aí aqui em Carapicuíba tudo fica mais fácil. Mas a princípio eu olhava assim, a festa rolando tudo, e a minha preocupação era: como é que nós vamos embora? Eu cheguei, como eu vou? Exatamente isso. Senhor, nós chegamos, mas como é que nós vamos embora daqui? Só o sangue. Só o sangue de Jesus Cristo para ter misericórdia das nossas vidas. Amém? Mas Deus providenciou a volta. Então toda a minha preocupação foi em vão. Mas se eu não me preocupasse também, talvez a gente estava lá até. Nós íamos ficar, né? Nós íamos ficar com as vezes que não estava aparecendo, eu estava aí. Para onde eles foram a última vez? Fomos lá para... outra E rastrear o celular. Várzea Paulista, perto de Jundiaí. É longe. Eu olhei assim e falei: foi 1 hora de carro. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. E dá um
nó na garganta da gente, fala assim, Senhor, tudo a gente faz com cautela, mas é ruim você não estar na raiz, na sua terra. É ruim você ficar caminhando assim e falar, meu Deus do céu. Se me largar aqui, o que eu vou fazer? Se me largar aqui, para onde eu vou? Aí eu olhando assim, eu falei, e a gente indo, e eu pensando, você não vê uma iluminação na rua, na rodovia. Eu falei, isso daqui à noite deve ser um breu. Um breu. Eu falei, sangue de Jesus. Então já vem aquela preocupação, Senhor, guarda a nossa ida e também guarda a nossa volta, porque a nossa ida nós estamos indo com luz do sol, mas à noite nós vamos ter que voltar no breu. Nós precisamos, doutor, que o Senhor clareie o nosso caminho. E foi tudo bênção, graças a Deus. Mas a gente olha e fala, meu Deus, tudo tem que estar sob o seu controle. E Deus sabe o que Ele tem para nós. Vamos confiar no Senhor. Por mais que a luta esteja grande, creia. Eu gosto da expressão que Ele vai passar. Está doendo. Vai durar só uma semana, né? 1 ou 2 semanas, daqui a pouco melhor. Mas posso dizer uma coisa para você? Vai ficar bom. Tem que ficar muito ruim. O senhor falando aí das Olimpíadas de corrida, eu pensei, Senhor, eu estou correndo, não, acho que eu estou lutando com a voz. Mas tudo, o objetivo é o mesmo. Se você não bater, você vai fazer o quê? É isso. Se você não bater, você apanha. Amém? O Senhor nos ensinou a pisar na cabeça da serpente. Se você não pisar, se você pisar e ficar, eles vão ganhar, o rabo dela vai vir na sua cara. Então a gente tem que saber que aquele que tem na cabeça também tem rabo. Você tem que pisar firme no Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Você precisa ser vencedor em Cristo. Amém? Tem várias modalidades na Olimpíada. Aí você escolhe. Eu gosto da maratona porque ela leva muito tempo para chegar. Mas é só um que ganha. O prestígio. Só na Olimpíada de 92, se não me falha a memória, é que teve a corredora da maratona lá, que chegou em último e é até mais falada. A gente nem lembra quem ganhou. Só de 92. Porque ela chegou desgastada. Chegou caída. Assim. Não tinha nem força. Mesmo assim ela deu a última volta. Mas aquela última volta dela foi o público do estádio inteiro, todo mundo aplaudindo ela. E ela caiu. Bonezinho do lado, eu não esqueço aquela cena. Se você puder buscar na internet, é uma das cenas mais maravilhosas que existe. E ela dá toda a volta. Quando ela passa a linha de chegada, ninguém poderia ajudá-la, ninguém poderia socorrê-la, a não ser que ela caísse. Porque é assim a maratona. Então, aí quando ela passou a linha de chegada, que ela caiu, ela nem chegou a cair no chão. Os médicos já vieram, já ampararam ela, já levaram ela para lá. Ela foi a última, mas foi a mais aplaudida. Amém? Chegou firme, cambaleando, forte, esperançosa no Senhor, sendo aplaudido por todos. Assim será a nossa vitória. Nossa vitória não é para a gente ficar soberbo ser o primeiro, é a gente chegar. Quando a gente chegar, imagina o céu. Lá tem os 12 apóstolos. Lá tem o apóstolo Paulo. Lá tem Martinho Lutero. Tem homens de Deus que já estão com Cristo. E toda essa multidão olhando a nossa corrida e torcendo para a gente chegar, aplaudindo a gente. Vai. Se você parar no meio do caminho, ele vai dizer o que para você? Nossa, está perto de chegar. Ai, preguiçoso, levanta aí, vai embora, corre, chega, você vai chegar. Tem um monte torcendo por nós, para a gente não desistir. E ela, tenho certeza que essa corredora, ela nunca imaginou isso. E ela se preparou para aquilo. Alguma coisa naquele dia não estava boa. Aliás, o sol, acho que estava 40 graus.
Então, a insolação, o sol foi tirando as forças dela. Aí ela chega daquela maneira, mas e os outros? Como é que os outros se prepararam? Para alguns, ali era o quê? Era mais um sol. Para ela, não. Acho que, se não me falha a memória, era da Europa. E na Europa o sol não é como é na América do Sul. Não é como é lá na Flórida, nos Estados Unidos. Não é? Aqui o sol do Mato Grosso. O sol do Mato Grosso é 40 graus. Aqui a gente chega nos 30 e já está gemendo. Então você imagine lá para os 40. Você ficar assim todo dia, 40. Para eles lá é normal e para nós. Para nós a gente assa. Amém? Se a gente colocar o pé no asfalto, fica a sola lá. A gente sai só com o pé. Amém? Mas talvez se ela tivesse chegado em primeiro, já não estaria sendo lembrada. Pois é, eu lembro dela por causa disso. Porque a primeira colocada eu não lembro. Não faço nem ideia. Nem o nome dela eu lembro também. Mas esses dias atrás, toda vez que vai começar a Olimpíada, eles mostram. E eles mostram esse acontecimento. Que não é quem ganhou, é quem chegou. Então, nós estamos nessa corrida. Não é para quem ganha, é para quem chega. E a coroa é para quem chega. A palavra de Deus no livro de Apocalipse é aquele que for até o fim. Mesmo com dificuldade. Mas chegou, aí vai ser coroado. Amém? Não chegou? O que você fez no meio da estrada? Aí eu desisti porque a igreja era muito pequena. Eu desisti porque eu conheci uma pessoa. Eu conheci os jovens, conheci uma mina. Se não for mina de ouro, esquece. Não são mais meninas, é mulher agora, eles falam. Ficou pior. Antigamente. Mulher para ser ó. A gente falava que era mina. A gente falava que era mina para ela se tornar sua mulher. Não, agora é só mulher. Então, agora já fala direto. É por causa do test drive. É por causa do test drive. Então, é aquele tal negócio. Por que o homem já é minha mulher? É o test drive. Então, o jovem hoje está antecipando tudo. Teve uma irmã uma vez que ela falou: pastor, eu gostaria que o senhor orasse pela minha filha e pelo meu genro. Eu falei: tudo bem, qual é o problema? Ela disse assim: meu genro é um doce. Eu falei: ele é um doce. Ele faz tudo que minha filha manda. Aí na minha cabeça eu falei: ele não é um doce, ele é um tonto. Aí, eu colocando na minha mente. Eu falei: não é doce, ele é um tonto. E ela falava assim: ele é um doce, porque... E o pastor acredita que eles estão se separando? Eu falei: com toda essa doçura? Ainda estão se separando? Estão se separando. O pastor super está orando. Eu nem era pastor, eu estava na Betsaida. Nem era pastor. Eu falei: vamos estar orando sim por ela. Aí Deus falou para mim assim: conta a história do pudim. A história do pudim, gente. Conta a história do pudim. O pudim, ele é uma delícia, não é? Mas ele é uma delícia sem a calda e com a calda. Você pega o pudim, come ele e pega a calda e joga por cima, assim, um fiozinho. Aquela calda faz toda a diferença. Aquilo fica uma delícia. E quando você pega o pudim puro, assim, é uma coisa gostosa. Eu adoro pudim. Olha assim e fala: meu Deus do céu, o mundo deveria ser feito de pudim. Aí o Senhor falou assim: sabe o que aconteceu? Eles comeram todo o pudim e deixaram a calda. E agora só tem a calda. A calda enjoa. Muito doce, enjoa. O que diz a Bíblia? Seja temperado. Quando há o tempero, você pode observar: não muito sal
nem muito açúcar, temperado. Aí o Senhor falou, agora fala para ela. Eles comeram tudo que podia e sobrou a calda vai enjoar. Ele enjoa isso daí. Esse tipo de comportamento, onde depois de ficar junto, acaba enjoando. Nós casados, a gente já passou por vários processos e a gente pode ter certeza, a gente ainda tem o pudim e tem a calda. Porque se ficasse só na calda, a gente olhava e falava, nossa, está enjoando, estou enjoado disso. Mas a calda enjoa. Então ficou muito doce demais. Então tudo aquilo que a mulher precisava não era que ele fizesse tudo o que ela queria. Era que ele dissesse não para ela em tudo. Porque vai trazer um exercício sobre ela. Não, porque eu não posso perder, eu tenho que exercitar. Porque senão é isso que vai acontecer. Porque se a mulher tem um homem que ela domina, ai Jesus, não vai entrar nisso. Se a mulher tem um homem que ela domina, quem tem que ser o varão da casa é a mulher. E aí está errado. Jesus chamou o homem para sua cabeça, não a mulher. E aí a coisa estreita. Aí existe uma ordem, uma hierarquia para Deus. Ah, pastor, mas o meu marido não é crente. Problema seu. Mas ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Ponto final. Sendo crente ou não crente, ele é o cabeça. Pode ser cabeça de bagre, pode ser cabeção, pode ser o que for. Mas é o cabeça, gente. Pode ser inteligente, pode ser falta de inteligência, mas ele é o cabeça. Acabou, gente. Acabou. Diante de Deus não tem conversa. Aí a gente tem que fazer o quê? O homem precisa aprender a ser o cabeça. Então, no caso dessa irmã, quando ela fala isso, é porque aquele jovem precisava ter encontrado o pastor Misael. Que eu ia colocar ele no lugar dele. Você seja homem, para de ser doce. Seja às vezes salgado. Olha o nosso casamento. 31 anos de casado. Eu tenho mais parte azeda do que doce. E ela tem mais parte doce do que azeda. O que chama disso? Tempero. Está temperado. Está temperado. O que sobra de mim, falta nela. O que falta nela, sobra de mim. Então está tudo aí. Quando precisa tomar decisão, quem toma decisão? Lá em casa a última palavra não é dela. Lá em casa a última palavra é minha. Sim, já estou indo. É isso? Não pode fazer. Agora veja, depois você pergunta para ela como é que é o marido. Quando ela fala, faz isso para mim, não vou. É por quê? Porque você não manda de mim. Aí ela pega o chinelo. Pode vir com chinelo, pode vir com ripa, pode vir com um pedaço de pau, pode vir com o que for. Você não manda de mim. Eu não vou correr nem com o pastor, não vou não. Ah, filha, pode ficar sossegada. Eu cheguei e falo para ela assim, minha mãe é só uma. A esposa nunca pode fazer o papel da mãe, ela tem que ser a esposa. Ela não casou para ser mãe. Mãe é mãe dos filhos. Casou para ser esposa. Amém? E ponto final. O negócio de querer ser mãe, eu vou cuidar, porque eu vou falar com intimidade aqui. Agora todo mundo vai ficar sabendo. Eu que lavo minhas cuecas. Só também. Sabe por quê? Para não dar o gosto dela dizer assim, eu que lavo suas cuecas. Só isso. Já ajuda, né, mãe? Ajuda muito, né, pastor? Já me Vou falar com ela, obrigada. Olha a minha mão.
Vamos trabalhar menos. Põe a toalha no varal. E põe a toalha no varal. E quando ela começa a reclamar, fala, minha roupa você não precisa lavar. Aí ela vai lá e lava com raiva. Ela lava tudo. Você quer ver uma pessoa esperta o dia todo quando ela está com raiva. Ela limpa da sala até a lavanderia, limpa tudo. E eu saio, lógico, porque eu sobreviver. Que eu quero estar vivo no final do Se dia. aceitar, ele sai. Hã? Se aceitar, ele sai. É isso aí. Nossa, vai ficar Por quê? Quero que ela limpe a casa toda hoje. Posso ver? Você é minha esposa. A explosão dela. Amém? Mas o marido é o cabeça. Então, se a gente quer harmonia na família, a gente precisa respeitar essa autoridade. Porque senão a gente vai desmontando tudo aquilo que Deus está levantando. E se nós temos estabelecido por Deus como um projeto de família, nós precisamos entender como Deus vê a família. O homem representa Deus na face da terra. O homem representa Deus na família. Então o homem precisa aprender. E se ele não teve essa criação cristã, é muito difícil dele entender. Então Deus começa a pegar e quebrar ele, moer ele. Mas ele não consegue enxergar. Então os olhos da esposa é que vai trazer a ministração ao seu coração para que ele comece a enxergar com os olhos dela, porque ele não consegue ver. Então quando a gente fala assim que o homem é o cabeça, a mulher eu poderia dizer que ela é o pescoço, é o sustento, porque senão cai. Então as pessoas gostam muito de dizer que a mulher é a coluna da casa. Então você imagina só uma coluna que não consegue sustentar a cabeça. Para que serve a coluna? Ninguém fala assim, olha, nós vamos construir uma casa e nessa coluna aqui nós vamos colocar enfeite. Não, a coluna ela é coberta com cimento e depois vem o acabamento e a coluna nem vê mais. Mas ela é o sustento. Ela é a segurança, ela é aquilo que traz o equilíbrio. Então o homem não é nada sem a mulher, e a mulher sem o homem é uma mulher sem cabeça. Acabei agora. Amém? Consegui acabar com tudo. É um corpo sem cabeça andando. É simples assim. Para encerrar essa parte, uma mulher uma vez falou para mim assim, pastor, homem, quem precisa de homem? Eu faço tudo isso aqui. Olha assim, fulano, toma cuidado, porque se Deus recolher esse homem, depois você vai ficar chorando. Jamais. O homem morre, 6 meses depois a gente vai lá na casa dela, o que ela está fazendo? Chorando. E eu pergunto para ela, por que você está chorando? Porque meu marido morreu. É simples assim. Bem isso. É? É bem isso, né? É bem isso. É bem isso. É bem isso. Então agora lamente, agora chore, porque você tem que respeitar aquilo que Deus estabeleceu como cabeça. Sabe por quê? Para que você seja honrado. Para que o cafezinho chegue na cama. Quem é que vai levar café na cama para quem fica falando um monte de abobrinha? Que prazer tem para fazer isso. A mesma coisa a esposa. Que prazer a esposa vai ter de preparar um almoço para um troglodita que fica lá reclamando de tudo. Equilíbrio. Amém? Obrigado. Equilíbrio. É isso que Deus tem para nós. Trazer equilíbrio sobre a nossa vida. Você sabia que aqui na nossa orelha tem um fiozinho de água? E assim? Sabia disso? É aqui que está o nosso equilíbrio. Quando você fica com qual é aquele problema no ouvido? Labirintite, o que acontece? Fica caindo para os lados. Por quê? Perdeu o equilíbrio. E a nossa família tem que ter equilíbrio. As coisas precisam andar equilibradas. Você faz uma parte, eu faço outra. Você faz uma parte, eu faço outra.
Quando esse aqui fica assim, um lado fica assim. Amém? Vamos colocar de pé. Na gravação, por favor. Amém. Dá um jeito. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, quero te louvar, Pai. Quero te agradecer por este rico momento diante da tua presença, Pai. Quero te louvar, Senhor amado, por cada vida que pode estar aqui nesta manhã, Pai. É uma manhã de reconciliação com Cristo. É uma manhã de renovação da nossa aliança para com o Senhor, Pai. Para que o teu nome, Senhor amado, sobre nós seja glorificado. Vem abençoando o nosso dia. Abençoando, Senhor amado, cada família, Pai. A cada marido, Senhor amado, a cada esposa, a cada filho, na tua presença. Que os lares, Senhor amado, tenham equilíbrio e o teu nome seja poderosamente glorificado. É o que eu te peço, Senhor amado, e te agradeço neste momento, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo.